Jesus Cristo. Invoquemos as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Cristo, os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meus caros irmãos, boa tarde. É com muita alegria que hoje nós fazemos esse recolhimento, esse momento tão especial entre a alma e o seu amado. Meus caros, hoje eu quis trazer para vocês uma reflexão de um livro muito especial que chama O Terceiro Abecedário Espiritual. Esse livro ele foi, na verdade, o motivo pelo qual a graça infundiu em Santa Teresa sua segunda conversão. Esse livro nos traz verdades assim avassaladoras, meus irmãos. E eu quis compartilhar com vocês os primeiros capítulos desse livro, que fala da nossa necessidade de recolhimento, a necessidade que nós temos de sair do mundo e entrar em Deus, sair de nós mesmos, sair dos nossos pensamentos que nos trazem, que nos levam ao mundo e entrarmos em Deus. Foi muito propício o que o Frei Marcelo disse na sua palestra, e nós nem combinamos, quando ele falava sobre sair do mundo para entrar em Deus, esvaziar-se. Então, essa reflexão, ela propõe esses primeiros capítulos, nada inventado pela prior, capítulos desse livro de Francisco de Osuna, O Terceiro Abecedário Espiritual. Meus caros, aproveitando e iniciando essa pequena reflexão, a Ordem Terceira do Carmo nos traz, de maneira especial, uma realidade que é a de uma amizade íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. O carmelita, ele precisa ter Jesus como seu melhor amigo. E não é só o carmelita, meu irmão, minha irmã, que é chamado à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Portanto, todos nós somos chamados a essa íntima comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por conta disso, nosso Senhor espera, sedento, as almas, para que em um só coração se funda um só coração, transforma um só coração, funda o nosso coração pecador ao coração imaculado de Jesus, ao coração santíssimo e sagrado de Jesus, para que assim Ele nos purifique, para que assim Ele nos demonstre o seu amor e nos dê um pouco da sua divindade. Sim, meus irmãos, através da graça nós obtemos junto a Deus um experimento da sua divindade. Mas, meus irmãos, essa amizade, ela precisa ser real, ela precisa ser sincera, ela precisa ser íntima, ela precisa ser intensa. Quando nós falamos de uma amizade sobrenatural entre a alma e Jesus, a gente tem uma noção de uma realidade distante, em que nós estamos aqui e nosso Senhor está lá. Mas não é verdade, meus irmãos. Essa amizade é íntima porque a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro da alma de vocês, da minha alma. Como o Frei disse na sua palestra,
nós somos especiais, únicos para Deus. Se só um de nós restasse no mundo, Jesus não hesitaria de morrer por um só de nós. Portanto, Jesus é uma pessoa, meus caros. E, através do Santíssimo Sacramento, aliás, que eu peço licença a ele de estar sentado aqui de costas, eu fico um pouco incomodado, porque eu sei que ali realmente está presente a sua divindade, a sua humanidade. O Senhor, Ele está presente ali como estava em Jerusalém, meus irmãos. Tão real como Ele estava em Jerusalém. E com essa realidade a gente precisa entender que Jesus é uma pessoa e Ele está no meio de nós. Ele habita a nossa alma. O livro nos ensina a buscar esse Deus, a buscar essa íntima união com Deus. Como buscar num mundo tão turbulento? Deus deseja ter amigos, meus irmãos. Olha que Ele fez com o filho pródigo, o filho pecador, que dissipou todos os bens, voltou para a casa do pai, foi recebido com o melhor anel, com uma festança enorme, porque é assim que Deus trata seus filhos. E nós somos filhos de Deus, meus irmãos, porque herdamos essa adoção por conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao nos assemelharmos ao nosso Senhor, nós nos aproximamos de Deus, nós assumimos essa identidade de filhos. Mas, meus irmãos, é difícil nos recolhermos num momento como esse de hoje, mas não é só um recolhimento externo, onde a alma busca um lugar tranquilo, mas, sobretudo, é um recolhimento interno, onde a gente precisa se esvaziar dos nossos pensamentos, das nossas preocupações, de todas as questões que muitas vezes nos tiram do trilho, nos fazem não pensar em Deus e, sobretudo, nos dão vazão às nossas paixões. Quando Jesus pede que nos retiremos, quando Deus pede que nos retiremos de tudo, meus irmãos, inclusive dos nossos pensamentos. Mas para isso é necessária uma determinada determinação, e aí eu invoco a força daquela nossa mestra, Santa Teresa d'Ávila, que nos diz que se não houver determinada determinação da alma em se recolher junto a nosso Senhor, o demônio vai nos tentar, ele vai tentar feroz nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que uma alma na presença de Deus é um perigo para os seus planos, meus irmãos. Muito bem, e para tanto nós precisamos ter uma íntima união com Deus. Meus irmãos, essa íntima união com Deus é possível estando a alma em pecado mortal? Estando a alma em inimizade com Deus? Lembrem-se o que Jesus falou àquele jovem nos evangelhos, em que o jovem perguntou: Senhor, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? O Senhor respondeu: meus caros, meu filho, você precisa observar os mandamentos. Qual foi a primeira resposta de nosso Senhor? Para que a gente encontre o céu um dia, a gente precisa observar os mandamentos. A alma, ela não consegue entrar em Deus, meus irmãos, se ela não tiver na graça de Deus. E o que é a graça santificante?
Meus irmãos, ela é um hábito da alma, infundido por Deus, que nos faz seus filhos, herdeiros da glória e participantes de sua natureza divina. Sim, nosso Senhor nos quis participantes de sua natureza divina. Para destrinchar melhor essa definição, a gente precisa separá-la em 4 critérios. O primeiro critério é o hábito da alma. Olha que interessante, meus irmãos. A graça altera acidentalmente a alma, que faz que ela adquira uma qualidade habitual, daí a palavra hábito, tornando-a semelhante a Deus. Esse hábito se enraiza tanto em nossa alma que só podemos perdê-lo com o pecado mortal. A alma é infundida por Deus. A graça é infundida, isto é colocada no fundo da alma. Não é algo meramente exterior, como Lutero pregava. Que nos faz seus filhos. Ser filho de alguém é ter a mesma natureza e muitas semelhanças com o pai. Nenhum filho é totalmente diferente de seu genitor. Há sempre alguma coisa que denuncia a relação de filiação e paternidade entre ambos. Se nos tornamos filhos de Deus pela graça, é porque ela nos fez semelhantes a Deus, a ponto de podermos ser chamados de seus filhos. Algo maravilhoso, não é, meus irmãos? Cabe dizer que a nossa filiação é adotiva, pois só somos filhos de Deus quando nos tornamos semelhantes ao seu Filho único, por sua natureza, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos herdeiros da glória e a graça santificante é a semente da vida eterna. Se morrermos com ela, ela desabrocha na glória e na vida eterna no céu. De certa maneira, aquele que possui a graça santificante já vive um pouco do céu aqui na terra. A gente duvida disso, meus irmãos? Olha o que aconteceu com os santos, que mandavam no céu, que alteravam o tempo, que participavam da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo prodígios, milagres. Participantes de sua natureza divina, a graça nos faz participar da vida trinitária de Deus, que é uma vida de amor intenso. Assim, se estamos com ela, nossas boas ações não são meramente humanas, mas se transformam de certa maneira em atos do próprio Deus. As nossas ações, meus irmãos, passam a ter um valor muito maior, pois serão permeadas no amor de Deus. Isso é a graça santificante, que nós conquistamos no nosso batismo, que foi infusa no nosso batismo, e que perdemos através do pecado mortal. Mas aí, meus irmãos, Deus é tão perfeito que Ele nos favorece com a graça atual. É um dom de Deus. Não é privilégio meu e seu. É um dom. A graça atual ela é um auxílio de Deus transitório e interior, que tem o objetivo de nos levar a realizar atos sobrenaturais. O teólogo Roy Marinho usa uma boa analogia. A graça santificante é o motor, aquilo que sem o qual não podemos ter vida sobrenatural. E a graça atual é a corrente elétrica que faz o motor funcionar. A graça atual, portanto, meus irmãos, é voltada para a graça santificante. Por meio daquela, podemos recuperar a graça santificante perdida, podemos aumentá-la ou podemos ganhá-la pela primeira vez através do batismo. Meus caros, é necessário que a gente traga essa realidade para a alma, porque não se enganem aqueles que acham que em pecado mortal tem a Deus.
com muita dificuldade que nós, seres humanos, que temos corpo e alma, conseguimos assimilar os mistérios de Deus. O nosso corpo nos impede de ver a face de Deus. Portanto, meus irmãos, só a graça nos religa ou nos liga a nosso Senhor. E é através dessa graça que nós entramos no castelo interior das nossas almas, que nós nos recolhemos para termos aquela conversa íntima com o nosso Senhor. Santa Teresa d'Ávila nos trouxe, através de uma visão da Santíssima Trindade, o mecanismo de funcionamento da nossa alma, dizendo que, sim, é possível em vida sermos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Vivermos o céu ainda em vida, participarmos da divindade de nosso Senhor ainda em vida. E quanto maior for o nosso exercício de recolhimento, maior o percurso que nós faremos. E não se engane, irmãos, esse percurso, ele não é da alma, ele não é da vontade da alma. No início, sim, até a terceira morada, nós precisamos ter uma determinada determinação, mas a partir da terceira morada, é uma graça infusa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, Santo Antônio, santos de sétima morada. Mas coube a cada um de nós, ou coube a eles também, a escolha de se recolher e de fazer a vontade de Deus. Meus caros, portanto, é necessário que se entre no castelo que esteja em estado de graça. Aqueles que têm problema com o pecado mortal, precisam, meus irmãos, corrigir isso urgentemente, para que assim a gente caminhe ainda em vida, em direção ao nosso interior, onde há ainda a habitação da Santíssima Trindade. Quanto mais caminharmos em direção a Deus nesta vida, mais será a nossa glória no céu, maior será a nossa glória no céu, maior será a nossa visão beatífica, maior será a nossa alegria em estar na presença de nosso Senhor. Portanto, compensa, meus irmãos, esse trabalho árduo. Meus caros, portanto, o estado de graça é a condição para estreitar a amizade com Deus. Aquele que fala que ama a Deus, mas não observa os mandamentos, é mentiroso. Não ama, pois se declara inimigo de Deus. Pensemos nisso, meus irmãos, e recorramos, através da graça atual, ao sacramento santíssimo, imaculado da Santíssima Confissão, onde Jesus nos espera para que nós nos reconciliemos com Deus e continuemos o nosso percurso. Meus irmãos, mas o que nos impede desse recolhimento? Primeiro, o fator impeditivo é não estarmos em estado de graça. Mas a partir da nossa reconciliação com Deus, através do sacramento da confissão, como soldados estamos em pé para continuar a batalha. Na verdade, o que nos impede é a dispersão causada pela essa vida moderna, meus irmãos, onde as nossas preocupações com o trabalho, com os que as pessoas pensam da gente, em agradar as outras pessoas, em fazer as nossas vontades,
essas preocupações, elas nos afastam de Deus. Se te dispersas durante a missa ou do ofício divino, direi que você parece o Satanás, que anda por entre os filhos de Deus e nunca repousa e se recolhe. Onde está escrito isso, meus irmãos? Na Bíblia. Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles na presença do Senhor. O Senhor disse-lhes: de onde vens tu? E ele respondeu: andei dando volta pelo mundo. Respondeu Satanás, e passeando por ele. Se tem um coração dividido, meus irmãos, com tantas preocupações, Deus não pode mais derramar nele o seu licor. O coração do insensato é como um vaso rachado. Nada pode reter a sabedoria. Em Eclesiastes 21, capítulo 21, versículo 17. O coração do insensato, meus irmãos, portanto, daqueles que estão preocupados com todas as coisas, com preocupações vãs, é como um vaso de barro mal cozido, que se quebra por não se exercitar em se referir a Deus, mas para agradar as pessoas, para se deleitar ou se vangloriar. Daqui a pouco, meus irmãos, a gente vai ver como o demônio faz para atingir a alma. Ele entra primeiro pela luxúria. Depois, quando ele não consegue mais, a pessoa se fortificou em Deus, ele entra pela soberba e pelo orgulho. E depois que essa pessoa se reveste da humildade do nosso Senhor, entende que nós somos pó, que o pó retornaremos, que nós somos fracos, que Deus nos permite passarmos por lamas, por lugares nojentos, para que tenhamos humildade. Vem o demônio, quer tirar a nossa paz. Ele vai atravessar os nossos pensamentos. Ele vai atingir os nossos pensamentos. É uma tática dele. Portanto, o coração insensato é como um vaso mal cozido e ele é dividido, ele não consegue reter esse licor que é a graça divina. O Senhor passa pelo nosso coração, saindo por todos os seus vãos, porque nós não retemos a graça, porque as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas ansiedades nos tiram da presença de Deus. É muito difícil uma alma se recolher, entrar dentro de si. Cuida do coração, meu irmão. Junta todos os pedaços dele, que são suas preocupações, que estando unidos possa chegar a Deus. Cubra o vaso de seu coração para que o pó dos pensamentos vãos não caia nele. Quanto mais recolhido estiveres, mais próximo de Deus estará. Vigia seus pensamentos e sua alma será feliz. A alma frouxa terá fome, diz Provérbios, capítulo 19, inciso 15. Se deixas vagar por 1000 pensamentos, quando eles voltam cansados e famintos, trazem maus desejos à alma. Esse é o problema dos maus pensamentos. Eles trazem maus desejos à alma. Ele te tira de Deus e te joga naquilo que não está em Deus. A alma frouxa terá fome, e se desejares vagar por 1000 pensamentos, quando eles voltam cansados e famintos, trazem maus desejos à alma. Deus ordenava aos sacerdotes que queimassem as vestes em contato com a lepra
Isso está em Levíticos, capítulo 13, versículos de 50 a 52. E o corpo, meus irmãos, é a veste da alma. E adquire lepra quando se enche de fantasias e toma a paz da alma. Se fores negligentes em limpar essa lepra, Deus permitirá que sejas queimado no fogo da sua insensatez. Meus irmãos, como esses pensamentos atingem o homem? O que são esses pensamentos? A alegria, a tristeza, a esperança, o temor, são elas, meus irmãos, e delas decorrem, são estas paixões, as principais paixões, e delas decorrem todas as outras paixões: a alegria, a tristeza, a esperança e o temor. Nosso coração fica tomado de pensamentos aleatórios quando nossa alma está movida pelas paixões. Devemos mitigar as paixões com a graça de Deus e as virtudes cardeais. Para a alegria, a justiça, meus irmãos. Para a tristeza, a prudência, meus irmãos. Para a esperança, a temperança, meus irmãos. Para o temor, a fortaleza, meus irmãos. Para que a alma esteja livre para Deus, não pode reinar nela as paixões. Se queremos nos lançar pelo caminho correto, lancemos fora o temor. Afugentemos a alegria e a esperança meramente humanas. Enfrentemos a dor, que é a nossa maior dificuldade. Enfrentemos a dor, meus irmãos. É na dor que Nosso Senhor quis nos encontrar. É na dor que Ele marcou o encontro conosco, para ajudá-lo a carregar a sua cruz. Mas nós não somos capazes de aguentar um irmão que nos incomoda, o irmão que nos chateia, o irmão que não fala o que a gente quer ouvir, mas que muitas vezes é instrumento de Deus, porque quando Deus permite, meus irmãos, eis aí a sua vontade, é para a alma, obviamente, se superar em Deus. Deus tem uma lição para cada um de nós. Em todas as nossas provações, Ele tira um bem. Onde está essas coisas reinam, meu irmão, meus irmãos? A alma fica acorrentada e não pode voar. Para edificar uma vontade mais perfeita, é preciso primeiro afastar os pensamentos nocivos e dispersos. Para isso, devemos seguir nossa consciência, que é a luz natural do entendimento, que indica o que temos que fazer. Em Romanos, capítulo 8, versículo 6, Paulo nos diz: a aspiração da carne é a morte, e a do Espírito é a vida e paz. Eu demorei muito para entender, meus irmãos, que o encontro com Deus nessa vida é a paz da alma. É ali que a gente encontra Nosso Senhor. Se a carne está se a carne está informada e domada pela consciência, dizemos que há vida da graça e também paz e concórdia no coração. Ou seja, os nossos sentidos, as nossas paixões estão submetidas à nossa consciência, à luz natural da razão. Se queremos ser santos,
podemos querer as nossas vontades. Tendência natural do homem pelo pecado original. Precisamos verificar se a nossa vontade é a vontade de Deus. E sim, meus irmãos, Deus revelará a sua vontade, se você se abrir a ela. A razão e o sentido são dois irmãos, em que o menor tem que servir o maior, e assim há uma concordância entre os sentidos, que devem servir a razão, mas nunca estão totalmente sujeitos. Os primeiros movimentos, meus irmãos, nunca estão totalmente sob o controle da razão. A razão precisa impedir o irmão mais fraco de se rebelar, que são os sentidos. Quando passa o primeiro movimento e a razão não cuidou como deveria, temos aí o pecado venial. Aqueles que se entregam ao comando, o comando da sua alma aos sentidos, meus irmãos, só pensam nos prazeres, no que os agrada, defendem seus comportamentos com muitas razões, queixam-se, cuidam de comer bem, vendem sua primogenitura celestial, porque a sensualidade reclama seus deleites. Você está vendendo a sua filiação adotiva, a sua participação na divindade de nosso Senhor pelos seus deleites. Deus não se aproxima da alma que não o queira, Ele nos respeita. Ou bem amamos as nossas paixões, ou bem amamos a Deus. Precisamos entender que o nosso querer, a maioria das vezes, ou quase sempre, não é o querer de Deus. Nós viemos a esse mundo para pegarmos a nossa cruz e seguirmos nosso Senhor. Aqueles que querem deleites nesse mundo perderão sua filiação adotiva, a sua pátria celestial. Deus não obriga ninguém, meus irmãos. O pensamento dá a luz ao deleite. O deleite gera o consentimento, e o consentimento a obra. A obra o costume a necessidade, e a necessidade ao desespero. Eis como se funde a nossa alma o vício. O pensamento dá luz ao deleite, o deleite gera o consentimento a obra o costume, o vício, a necessidade. Você passa a ter necessidade daquilo, e a necessidade ao desespero. Por isso é tão importante a guarda do coração, meus irmãos. A alma, ela precisa ser, eu já estou terminando, grata. Só percebemos as graças nos quais fomos privilegiados quando a perdemos. Procure agradecer sempre. Os dons dados por Deus se corrompem quando deixa de ser um meio para ir para o céu e se torna um meio para a soberba, para ir para o inferno. Não há boas obras quando se cai na jactância, na vaidade, na presunção, que são venenos para a alma.
Como o Frei Marcelo dizia, meus irmãos, é necessário humildade, entendermos que somos humus, viemos do pó e ao pó retornaremos. Somos fracos. Deus permite cada queda, não é mesmo? Para que entendamos que sem Ele não há meio da gente sobreviver, meus irmãos. E Ele escolhe sim os fracos, para que Ele mostre a sua fortaleza, para que a gente perceba a sua glória, através da sua obra. Meu irmão, estamos nus. Minha irmã, minhas irmãs, estamos nus. E se possuis algo, é apenas uma veste que Deus quis te dar para cobrir a sua nudez. Agradeça com obras, com o coração e com palavras. Devemos, meus irmãos, agradecer tantas coisas: a redenção, o beijo da falsidade que Judas deu a Jesus, que ele recebeu, fez com que nós fôssemos amigos de Deus, que Adão fosse solto. Aquela cuspida que ele levou na cara, lavou a nossa alma. Aquela coroa de espinhos, meus irmãos, serviu para que fôssemos coroados na glória. A gente deve agradecer o batismo, no qual participamos da divindade e recebemos a graça santificante e tantas outras graças que Deus nos proporcionou e nos proporciona. Tantos outros agradecimentos, de graças ocultas, de graças prementes. Como somos ingratos por sermos católicos, meus irmãos. E a alma, nesse início, ela precisa de mais alguns predicados para se unir a Deus. Ela precisa ser surda, muda e mansa. Quem chega às moradas superiores, meus irmãos, ao cume da contemplação, é movido por Deus, pois ele não pode ser conhecido por nenhuma alma viva, ele é espírito. A alma unida à carne não pode contemplar do mesmo jeito que a separada do corpo. Elias subiu ao monte para a contemplação e colocou um pano no rosto para não ver a Deus. Nossos olhos não podem ver a Deus. Ele se fez cego. Devemos ser cegos e deixar-nos ser levados por Deus. Devemos ser espiritualmente surdos. Eva ouviu a voz da serpente. Não devemos ouvir as potências que fazem barulho na alma, impedindo o silêncio interior. A nossa razão não deve ouvir a voz da sensualidade, das nossas paixões, do nosso querer, das nossas vontades, da nossa vanglória. Devemos ser mudos, meus irmãos, evitando palavras desnecessárias. Se queremos que a graça de Deus atue, precisamos ser mudos de coração. Essa ideia precisamos aplicar às três potências da alma. Que nosso entendimento seja cego de distrações, de coisas vãs que nos levam ao encontro de outra coisa que não a Deus. Que a nossa memória seja muda, evitando falar o que não é necessário. E que a nossa vontade seja surda à atração das criaturas. Fechando essas três portas, meus irmãos,
da alma, podemos ficar mais a sós com Deus. Precisamos ser mansos. Os mansos possuem serenidade, não perturbam a alma, são doces, como Jesus, o Cordeiro imolado. A mansidão é companheira da oração. Onde uma está, a outra está. Busque a mansidão, meu irmão, para permanecer na graça do Senhor. Peça ao Senhor essa graça. Não se justifique dizendo que tem um coração bom, que não foi a intenção, porque a ira faz perder a graça, meus irmãos. Com a mansidão, corrige-se melhor do que com a ira. Com isso, meus caros, eu tentei passar para vocês o que, na verdade, Francisco Ozuna nos trouxe de tão diferente nesses primeiros capítulos desse livro, que converteu Santa Teresa d'Ávila, que é o terceiro abecedário espiritual. É um convite que Deus nos faz a entrarmos nele, a nos recolhermos, e Ele dá todos os caminhos para que entremos numa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos à Virgem Maria, meus irmãos, que é a mãe, que é a melhor mãe que poderíamos ter, que é a mãe do Cordeiro imolado, que é a mãe da sua misericórdia, que ela nos conduza nessa batalha espiritual para termos essa intimidade com Deus e assim avançarmos nas moradas para um dia atingirmos o Rei, para que possamos falar como São Paulo: já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, eu queria terminar com uma outra meditação que eu acho premente para o dia de hoje, que é a prática da humildade, do Papa Leão XIII. São várias meditações que nos trazem uma prática da humildade, entendermos a nossa fraqueza, entendermos quem nós somos, para podermos entrar e participar com maior eficácia da graça santificante, da graça atual. Não se passe nenhum dia sem que faças a ti mesmos aquelas repreensões que te podiam lançar em rosto dos teus inimigos, não só para as suavizar de antemão, mas ainda para te conservar na humildade e no desprezo de ti mesmo. Se, porém, na tempestade de qualquer tentação violenta, acontecer de se sentires movido à impaciência, ao desgosto pela maneira como Deus te põe à prova, reprime esses movimentos a tempo e diz consigo mesmo: como pode um vil e miserável pecador como eu sou lamentar-se dessa tribulação? E já não tenho merecido castigos infinitamente mais duros? Acaso não sabes, ó minha alma, que as humilhações e os sofrimentos são o teu verdadeiro pão, recebido do Senhor por esmola, para que possas levantar-se da miséria e da indigência? Ah, se tu o recusas, não és digna dele, e rejeitas um rico tesouro, que talvez te seja tirado para ser dado aos outros, que farão melhor uso dele. O Senhor quer incluir-te no número de seus amigos e verdadeiros discípulos do Calvário. E tu, por covardia, irás fugir ao combate? E como quererás ser coroada sem haver pelejado? E como pretenderás o pagamento sem teres suportado o peso do dia e o calor? Estas e outras considerações semelhantes estimularão em ti o fervor
dispersarão o desejo de levar uma vida de sofrimentos e humilhações, como a de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meus irmãos, o Frei já vai expor o Santíssimo novamente. Teremos mais alguns minutos de reflexão, de adoração ao Santíssimo Sacramento, até a bênção do Santíssimo, depois a Santa Missa. Aqueles que desejam se confessar, por favor, esperem, dê o nome ao Gabriel, esperem aqui do lado, tá bom?